A ortoevocação significa a questão apenas para onde você direciona a evocação? Ela é orto porque o alvo, o objetivo, é homeostático? Ela é orto. Intenção também, né? Eu ia falar isso. A intencionalidade também, né? A intencionalidade. Porque senão aquela evocação se torna uma intrusão. É meio paradoxal, porque eu vou criar uma conexão energética com aquela consciência ou consciência. Inevitavelmente, eu estou evocando ela, eu vou criar uma conexão energética. E dependendo da minha intenção, eu posso estar, na verdade, fazendo uma intrusão. Mesmo que ou o não. alvo seja homeostático. Mesmo que o alvo seja homeostático. Por exemplo, eu tive uma experiência com o professor Valdo uma vez, que não fui só eu, né? Na época, a gente estava estudando muito a questão de serenologia. Aí a gente estava lá conversando com ele, e não sei se fui eu que falei, ou alguém que comentou, Valdo, eu estou procurando evocar os serenões e tal. E ele desaconselhou. Aí eu estou vendo aqui, tem uma, agora eu não sei onde é que está, mas tem aqui uma pensata que ele fala, evocação é muleta. Se você tem amparo, tal auxílio está presente o tempo todo, independentemente das suas evocações. Algo nesse sentido. Sim. Ivo. Não, eu já concordo com tudo que foi colocado, só ia acrescentar a questão dos pedidos de TENEPS. Tá? Exatamente. Os pedidos de TENEPS, então, os pedidos de TENEPS eles chegam, a pessoa lê, também é uma evocação ali com finalidade interassistencial. Só acrescentar esse detalhe. Quer dizer, então não adianta só apenas o alvo ser homeostático, você tem que ter, lógico, né? Mas uma qual a intencionalidade diferença? sadia. Eu não li tudo aqui ainda, talvez esteja Sim. aqui. Qual que é a diferença, se é que existe, entre evocação e fazer o rapport? Uma está muito intrínseca, na minha opinião, uma está muito intrínseca com a outra. Né? Muito difícil separar nessa situação. Agora, tem um detalhe. Sinônimo? Será que é sinônimo? Não. Isso é uma coisa, eu vou dar, não sei se eu estou na frente de alguém aí, se falar eu corto aí. Pode Tá? falando aí, depois tem o Cristóvão. Tá, o que acontece? Cara, tem certas situações que você vai ter um rapport natural para fazer a interassistência, por mais que você tenha recebido pedidos de TENEPS de uma coisa ou outra específica. Aí entra a questão também, um fator, é o seu holopensene e também o fator interveniente do amparador. Na TENEPS, eu, por exemplo, faço parte daquela atividade lá da TENEPS planetária. Preencho a técnica do livro dos criadores grupocármicos. Lá pelo Conselho de Epicôs, a gente recebe pedido de TENEPS, às vezes dezenas numa semana. Chega na hora da TENEPS, cara, quem vai definir o que vai acontecer vai ser o amparador. Tá? E às vezes é uma outra variável que não tem nada a ver com essas que eu estou colocando aqui, é um outro tipo de interassistência que está distante dessas. E às vezes é por quê? Porque ele, junto com o seu holopensene, tem mais rapport para efetivar aquela interassistência específica. Aquela evocação. Talvez o rapport seja uma a etapa anterior à evocação. Perfeito. Porque uma coisa é eu ler o nome. Eu leio o nome daquela pessoa, eu já ativo o quê? Memórias que eu tenho sobre aquela pessoa e tal, a imagem que eu tenho dela. Talvez isso ainda não seja exatamente uma evocação. Talvez seja ali uma etapa prévia, porque também tem a questão do acoplamento energético, assimilação. Então, tem etapas, processos, camadas nesse desenvolvimento. Mas, Júlio, nós aqui estamos falando, até agora foi falar na evocação consciente. Sim. Porque tem a inconsciente evocação também. Consciente. Exato. Mas, segundo consta, na hora que você penseniza, seja o que for, você já está fazendo uma evocação. Então, tem aquela questão das evocações inconscientes. Agora, lógico, se a pessoa tem, na sua psicosfera, no seu mater pensene, ela tem uma qualificação muito forte, ela terá um rapport, mesmo ela evocando conscientemente ou não, ela terá um rapport maior ou menor com um determinado tipo de assistência. Agora, só mais um ponto, mas essa evocação consciente, inconsciente, ela também pode ser relativa, né? Porque aqui, olha só que interessante essa pensata aqui, ó. O nome do ser serenão surgido espontaneamente em sua pensenidade
sem intenção de evocação, pode ser simples inspiração do próprio ser serenão ou dos amparadores intermediários da equipex dele. Sim. A gente acha que nós é que estamos evocando às vezes, mas na verdade somos evocados, somos nós que também, estamos sendo evocados. Lógico, somos evocados também. É exatamente isso aqui que estava me confundindo um pouco, porque na verdade aqui eu estou vendo duas acepções do evocar, né, da evocação. Uma que é essa de tornar presente pelo exercício da memória, algo que você imagina ou lembra. E outro que é chamar, que é essa coisa de tu ter uma atitude mais, né, que aparece muito nos filmes, né, que tem a ver com invocar, evocar, tem vários filmes de terror aí, que é assim. Etc. Então, exatamente. Então eu vejo assim, ó, que a mim parece que esse primeiro do lembrar e tal, ele é meio que inevitável, é quase uma coisa assim que a gente faz o tempo todo. Eu estou lendo o livro de uma pessoa, ou vejo uma notícia, algum texto aqui, se eu estou lendo uma matéria, eu já estou fazendo uma do autor daquela matéria. Então isso é uma coisa meio cotidiana, meio que inevitável. Mas essa outra que eu acho que é mais delicada, que é essa proposital consciente, eu estou aqui e vou evocar a tal consciência. Essa é equivocada. Essa é mais... Essa é equivocada. Aquela questão do serenão, já aproveitando o gancho, aquela questão, uma coisa como o João disse, vou estudar serenologia, vou lá pegar os tratados, estudar ali, vai estar fazendo algum nível de evocação. Outra coisa é a pessoa parar, feito assim, né, tipo as bobices religiosas que a gente já fez no passado, e começar, venha serenão tal, venha serenão tal. Não dá, né, bicho? Ok? Aí, e quando faz isso, a tendência de entrar assédio é grande. No caso do relato dela, me parece mais um hiperfoco patológico, né? Ela entra naquele hiperfoco e perde a noção do tempo e fica ali até certo ponto obcecada, mesmo que aquele conteúdo seja positivo, ele traz consequências para ela. De repente ela começa a deixar de lado coisas que era para estar fazendo, não está fazendo, e aí ela no processo, a questão do hiperfoco. Agora, em relação à pergunta do amparador aí, da evocação do amparador, é meio relativo também, porque é o seguinte, se eu tiver com uma intenção negativa, eu posso evocar o amparador de todas as minhas forças que eu vou atrair só guia cego. O amparador mesmo não vai vir. É que está sendo chamado, né, feita a ação. Agora, a gente também pode chamar o amparador para ajudar a outra pessoa. E também acontece, às vezes tem alguma situação, o professor Valdo cansou de falar aqui, eu pedi tal intervir na tal situação. Então vai tudo depender Mas aí entra na autocompetência. Por que ele sabia que era aquele amparador para aquela condição? Aí entra o avanço, o parapsiquismo lúcido, né? O mega parapsiquismo lúcido. Não, e às vezes na verdade, tu vai evocar uma assistência para aquela outra consciência, né? Ou digamos para aquela outra consciência que você viu a tua incompetência e você ainda tem aquela necessidade de ajudá-la e você, o amparador, dá uma... E aí quem tiver no momento. Agora, outra coisa que eu queria falar também, dessa ortoevocação, que a gente também não pode também confundir. Tudo bem, a evocação pode ser sadia. Vamos ver se eu estou falando bobagem. A evocação ela pode ser sadia, mas isso não significa que não vai haver efeitos que possam pesar para mim. Então, por exemplo, se eu a evocação está totalmente cosmoética, sei lá, de uma consciência que precisa ser assistida. Às vezes eu vou pegar uma assimilação, vou fazer uma escagem, eu vou ter alguma repercussão, às vezes, desagradável. Por exemplo, na escagem. Não significa que a evocação foi patológica. Significa que aquele contexto da assistência gerou, né, momentaneamente ou circunstancialmente, um desconforto para mim. Porque senão a gente entra naquela ideia de que a ortoevocação é uma coisa que nem o Waldo falou que ele amarelou, que é um puritanismo, poliana, tacon, omissão deficitária, tem que estar tudo sempre homeostático. Mas sempre a positivo. ortoevocação não exclui, dentro de uma interassistência, por exemplo, a evocação do mega assediador. Se você está fazendo uma interassistência, você tem que assistir alguém que está em outras condições. Exatamente. E se tu evoca o amparador, o amparador é sinônimo de assistido.
Então essa ideia de que vou evocar um amparador, então vai ficar tudo positivo. Não necessariamente, às vezes tu vai evocar o amparador, ele vai trazer exatamente a assistência que é para você fazer. Tem várias pensadas que o professor Valdo fala isso. Quer chamar o amparador, então faça assistência. Põe a mão na sujeira, entre aspas. Não, pô. Miriam, eu lembrei daquele caso do professor Valdo que foi resgatar uma menina, uma moça da baratosfera, e quase que ele ficou lá. Então, ele estava com ortopensenidade, mas aquele movimento mexeu com aquela equipe lá da baratosfera e atacou ele. Ele precisou de usar o mantra dele. Eu lembrei desse caso agora. Então, assim, a orto pode acontecer de tudo no cosmos, entendeu? Lógico, e a gente tem que estar preparado para isso. Isso é autocompetência, o discernimento. Você tem que saber que você está mexendo numa abelheira. Só uma pergunta mas você lá tem que estar preparado, você tem que estar com algum tipo de habilidade. Uma pergunta para o Ivo. Melhor lá. a gente estar pensenicamente ou ortoevocacionalmente, maior é a tendência da gente ter contato com condições mais patológicas, porque a gente vai estar assistindo, a gente vai estar melhor capacitado. O exemplo do professor Valdo com o tema da Invexis. Quando ele apresentou o tema da Invexis, o que veio foi consciex da baratrosfera barra pesada antagônica à ideia da inversão existencial que ele estava apresentando. E ele estava fazendo tudo positivo, mas vai gerar uma repercussão multidimensional contrária àquilo que está sendo feito. Lógico.